Olá pessoal, eu sou Flávia Muratori e para mergulhar ainda mais profundo no nosso processo de autoconhecimento, hoje nós vamos conversar sobre como podemos melhorar nossa autoestima. A autoestima baixa é sinal de falta de autoconhecimento. Afinal, se autoestima é gostar de quem nós somos, como podemos gostar de nós mesmos se nós nem sabemos quem nós somos? Se nós não nos conhecemos profundamente? Se não aceitamos nossas sombras e não conhecemos quem está por trás das máscaras que nós usamos? Quando nós não temos a menor noção de quem nós somos, nós acreditamos que o pouco que nós vemos de nós nos define. Porque existe uma imensidade de aspectos que nos compõem e que nós não fazemos a mínima ideia que eles existem dentro de nós. Para mostrar isso, Freud fez uma comparação entre consciente e inconsciente, fazendo a seguinte analogia. Ele comparou nossa psique com um iceberg. O consciente seria a parte do iceberg que fica aparente, que está para cima da superfície da água, o que representaria de 5 a 10%. E o inconsciente seria o restante, que está submerso, debaixo d'água, que representa de 90 a 95%. Então, olhem bem, nós somos conscientes de apenas 5% de tudo que existe dentro de nós. Apenas 5% da imensidão das potencialidades que constituem nosso eu essencial, nosso verdadeiro eu. Uma pessoa que já é um pouco mais consciente, que tem mais consciência de si mesmo, pode chegar a estar consciente de 10% do que há dentro dela. Mas isso ainda é muito pouco. É a 10ª parte da imensidade de tudo que existe dentro de nós. Nós somos muito mais do que aquilo que nós conseguimos enxergar. Quando nós temos a autoestima baixa, é porque nós não gostamos do que somos. O problema é que nem sabemos o que somos realmente. Nós conhecemos só 5%. Nem conhecemos todas as nossas potencialidades, porque elas também podem estar na sombra. Vocês se lembram o que é sombra? Vocês se lembram do que eu comentei nos outros vídeos anteriores, que eu expliquei que sombra, segundo Jung, que foi o criador da psicologia analítica, são todos aqueles aspectos que existem dentro de nós, só que eles estão inconscientes. Por quê? Porque nós não temos consciência que eles fazem parte de nós. A sombra não tem apenas aquelas características, aquelas qualidades que nós julgamos negativas e que nós não queremos ter. Não. Ela inclui também as qualidades positivas que nós escondemos. Não jogamos para o inconsciente só aqueles aspectos que nós julgamos negativos, mas também nossos traços positivos. Alguns aspectos poderosos, valorosos, amorosos, que temos medo de expressar ou dificuldade de reconhecer dentro de nós, por causa de algum trauma ou por causa de algum mecanismo de defesa. Podemos ter escondido nossa genialidade, nossa competência, nosso humor, nossa coragem. Talvez tenhamos reprimido nossa autoconfiança, nosso carisma e nossa força. A única maneira de desenvolver uma autoestima verdadeira é nos conhecendo. Isso a gente só consegue através do autoconhecimento. Quando descobrimos dentro de nós algo que nós não gostaríamos de ter visto, algo que nós não gostaríamos de ser, temos que ficar felizes e não tristes, porque significa que estamos ampliando a nossa consciência. E só desta maneira podemos lidar com isso. A baixa autoestima está intimamente ligada à falta de autoaceitação, dificuldade de nos amarmos como somos, de nos amarmos mesmo apesar de nossas imperfeições, nossos erros e nossas dificuldades. Enquanto não nos virmos com um olhar compassivo e amoroso, a autoestima ideal está muito longe de nós. Quando criamos uma exigência exagerada, uma autoexigência exagerada,
nos tornamos inseguros. Adquirimos uma grande dificuldade de aceitar nossas próprias limitações e não conseguimos reconhecer nem valorizar nossos potenciais. Isso mostra que o efeito é justamente o contrário. Quanto mais nós queremos ser perfeitos, mais golpeamos nossa autoestima. Porque a perfeição, gente, ainda não é uma característica possível para nós seres humanos neste momento. A autoestima baixa nos faz viver em constante estado de ansiedade por causa da preocupação excessiva com a opinião dos outros e uma busca constante por elogios e reconhecimento. Aí a gente acaba desenvolvendo uma necessidade de nos sentirmos amados, nos sentirmos aceitos a todo momento, o que causa um medo enorme de rejeição. Se nos deslumbramos quando falam bem de nós e nos sentimos inferiorizados quando falam mal, isso significa que nós nem sabemos quem nós somos. E isso nos torna incapazes de lidar com as críticas de maneira saudável. Ficamos nas mãos dos outros, dependendo da opinião positiva dos outros para nos sentirmos bem. Uma pessoa faz um elogio, nos joga para cima. Uma pessoa faz uma crítica, nos joga para baixo. E nós vivemos nesses constantes altos e baixos. Joga para cima, joga para baixo. Nós estamos nas mãos dos outros. Nessa instabilidade. Até quando? Até nós reconhecermos internamente nosso valor e não dependermos de ninguém para nos sentirmos bem. Valorizar a nós mesmos é uma função nossa. A baixa autoestima nos torna eternos insatisfeitos conosco mesmos. Ficamos esperando um reconhecimento externo que vem das outras pessoas. Mas sabemos que isso não funciona. O reconhecimento do nosso valor tem que ser interno, tem que vir de dentro de nós. O elogio que vem de fora não funciona, porque nós nem acreditamos nele, parece falso. A gente fica achando que a pessoa está falando aquilo só para nos agradar. Por quê? Porque nós nem acreditamos que nós temos aquele valor. Por isso que o reconhecimento tem que vir de dentro. O que vem de fora não nos preenche. O que preenche nosso vazio interior é o que nós pensamos e sentimos sobre nós, e não o que o outro pensa de nós. Nós queremos que os outros gostem de nós e nos aceitem como nós somos, mas nós mesmos não nos aceitamos e não gostamos de nós como nós somos. Queremos amor incondicional de nossos pais, queremos que nossos maridos, esposas, filhos e amigos nos amem exatamente como nós somos, não queremos? Mas e nós? Nós nos amamos incondicionalmente? Nos amamos como nós somos? Aí fica difícil, né? E ainda tem uma coisa que ainda complica mais, gente. O hábito de nos comparar com as outras pessoas ainda piora a situação. Não devemos viver em constante competição, porque quando a gente quer elevar nossa autoestima nos sentindo melhores do que alguém, estamos no caminho errado, totalmente equivocados, pois quando nos sentimos melhor do que uma pessoa, fatalmente num outro momento nós nos sentiríamos pior do que outra, porque é impossível ganhar todas as competições. É um equívoco acharmos que a pessoa que se sente melhor do que as outras possui uma autoestima saudável. Essa necessidade de se sentir superior não significa que tenha autoconfiança. Porque se nos colocamos sempre em posição de superioridade em relação aos outros, essa máscara de arrogância e prepotência esconde a insegurança que há por trás. Quem tem autoestima elevada não tem necessidade de mostrar que é melhor do que os outros. Porque não é uma questão de mostrar que é bom. É uma questão de sentir-se bem com o que é. Entende? Não é uma questão de ser. Não precisa provar nada para ninguém. Egocentrismo é pura falta de autoconhecimento. Ninguém é perfeito e é saudável ter consciência disso. Eckhart Tolle, que é o autor daquele famoso livro O Poder do Agora, ele tem uma frase que eu gosto muito. Fala o seguinte:
Aos olhos do ego, autoestima e humildade são contraditórias aos olhos do ego. Mas, na verdade, elas são uma mesma coisa. Autoestima e humildade. Por quê? Porque a verdadeira autoestima surge da compreensão de que, na essência, não somos inferiores nem superiores a ninguém. Nos próximos vídeos, gente, nós vamos olhar ainda mais fundo para o nosso processo de autoconhecimento. Para você ser avisado quando eu postar um vídeo novo, se inscreva no meu canal e ative o sininho, que aí você vai ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe. Até o próximo vídeo. Mergulhe fundo.